Esta é a primeira vez na história política moderna que o palácio teve que anunciar a separação do herdeiro do trono. No entanto, tanto o príncipe quanto a princesa de Gales foram adiante com seus compromissos hoje, como se quisessem mostrar que continuam a desempenhar papéis diferentes, embora separados. O casamento do príncipe Charles e Diana parecia um conto de fadas, mas os problemas estavam surgindo sob a superfície. Charles amava outra pessoa, e Diana logo percebeu que sua nova vida não era o que ela esperava. O casamento deles se tornou um dos rompimentos reais mais famosos da história. Será que o amor deles era real ou estava fadado ao fracasso? O conto de fadas começa. O casamento do príncipe Charles e da princesa Diana, que já foi celebrado como o casamento do século, chocou o mundo com seu esplendor real. Em 29 de julho de 1981, todos os olhares estavam voltados para a grande cerimônia na Catedral de St. Paul, onde milhões de pessoas assistiram com admiração ao casamento da jovem e tímida Diana com o herdeiro do trono britânico. Foi mais do que apenas um evento real, foi um fenômeno global. A elegância e a magnitude da ocasião capturaram a imaginação do mundo. As ruas de Londres estavam repletas de multidões aplaudindo, enquanto outros milhões assistiam pela televisão, hipnotizados pelo que parecia ser a união perfeita de um príncipe e sua amada. Diana, radiante em seu icônico vestido de seda marfim, com uma cauda de 25 pés que bateu o recorde, parecia ser a princesa de um conto de fadas. Charles, equilibrado e majestoso, era o futuro rei, completando a imagem de um romance real destinado aos livros de história. No entanto, sob a superfície de sua glamurosa vida real, começaram a surgir problemas. A cerimônia luxuosa, a adoração do público e o frenesi da mídia pintaram um quadro de perfeição, mas por trás das portas fechadas, as rachaduras no relacionamento deles já estavam começando a aparecer. O que parecia para o mundo como um casamento feito no céu era, na realidade, muito mais complicado. Logo começaram a surgir rumores de tensão entre o casal. Ao entrar para a família real, Diana logo descobriu que sua nova vida estava longe de ser a fantasia romântica que muitos acreditavam. A pressão dos deveres reais, a atenção constante da mídia e a necessidade de manter uma imagem pública perfeita pesavam muito sobre a jovem princesa. Para Charles, havia dúvidas chocantes, e mesmo antes do casamento, havia rumores sobre sua afeição contínua por outra mulher. Mas com quem? Não demorou muito para que os rumores de infidelidade começassem a surgir. O público, que antes havia sido cativado pela história de amor aparentemente perfeita, agora estava consumido por especulações sobre a crescente separação entre o casal. Relatos sobre a distância emocional de Charles e a proximidade contínua com outra mulher começaram a circular na mídia. Enquanto isso, Diana, adorada pelo público por sua graça e charme, lutava contra sentimentos de isolamento e insegurança dentro dos rígidos limites da vida real. As aparições públicas do casal, antes glamourosas, agora eram ofuscadas pelos rumores de sua crescente infelicidade. Nos bastidores, as lutas particulares começaram a rasgar a estrutura do relacionamento deles. É aqui que as coisas ficam complicadas. A imagem pública da família real sempre foi a de equilibrar o dever com a felicidade pessoal, e para Charles, esse era um ato de malabarismo constante. O mundo assistiu maravilhado ao casamento do príncipe Charles com Lady Diana Spencer em 1981. Ela era a pessoa perfeita, jovem, deslumbrante e de uma família bem relacionada. Mas por trás das portas fechadas, as coisas estavam longe de ser perfeitas. Em 1987, as rachaduras no casamento eram inegáveis, com o casal passando meses separados. No entanto, a imprensa permaneceu em silêncio, pelo menos até a intervenção da própria rainha. Charles culpou a saúde de Diana por seus problemas, tentando desesperadamente manter a ilusão de um marido amoroso, cuidando de sua esposa problemática. Essas dificuldades logo se tornaram impossíveis de esconder. A imagem de conto de fadas que havia sido criada com tanto cuidado começou a se desfazer, levantando a questão: como uma história de amor que prometia tanto poderia terminar em tanto desgosto e escândalo? O mundo assistiu à tensão entre Charles e Diana em público, com a mídia dissecando cada movimento deles. A família real, que já foi o epítome da estabilidade e da tradição, agora estava envolvida em polêmicas. Para Diana, a pressão tornou-se insuportável. A noiva de olhos arregalados agora enfrentava um casamento repleto de traição, solidão
e turbulência emocional. Para Charles também, o peso da expectativa real e as complexidades de seus relacionamentos pessoais criaram uma tempestade, que logo engoliria os dois. O casal real perfeito, que antes havia encantado o mundo com seu casamento de conto de fadas, agora estava no centro de um dos rompimentos conjugais de maior repercussão na história moderna. À medida que suas lutas particulares se tornavam de conhecimento público, a imagem imaculada da família real começava a se romper. O cenário estava montado para a revelação pública de um casamento que antes parecia um sonho, mas que rapidamente se transformou em um pesadelo, marcando o início de um dos capítulos mais dramáticos e escandalosos da história da realeza. Mas essa foi a maior queda de Charles: acreditar que poderia enganar o mundo. Enquanto Diana foi forçada a manter a verdade escondida em nome da monarquia, Charles continuou fingindo que tudo estava bem. Era a mesma velha cartilha da realeza, esperando que o príncipe mantivesse uma amante enquanto a esposa permanecia calada. Mas Diana se recusou a seguir o roteiro. Ela não ia se deitar e deixar que isso acontecesse. Se Charles estava traindo, ela estava pronta para revidar. Em 1990, durante sua primeira viagem real à Hungria, Diana já havia começado a planejar sua vingança. Ela já estava cansada do caso de Charles com Camila e da maneira como os membros do palácio ignoravam suas suspeitas como mera fantasia. O golpe final veio quando Charles admitiu abertamente seu caso. Uma atitude sem coração que fez com que a dor de Diana parecesse uma piada cruel. Não foi apenas desonesto, foi absolutamente cruel. Diana decidiu que não poderia mais ficar calada e, em breve, o mundo saberia a verdade. Mas, como todos nós sabemos, o casamento deles não saiu como todos esperavam. Apesar do grande casamento real e de seus 2 filhos, os problemas começaram a se manifestar logo no início. O coração de Charles ainda estava com Camila, piorando ainda mais uma situação que já era difícil. Como as coisas continuam acontecendo, ninguém sabe onde essa história vai parar. Pode parecer que tudo está levando a um casamento feliz, um final perfeito que todos nós esperamos. Mas e se algo mais sombrio estiver se escondendo por trás disso? O comportamento estranho, os segredos que continuam aparecendo. Será que são apenas pequenos problemas no caminho para um final feliz? Ou são avisos de algo pior, algo assustador que ainda não vimos? O amor vencerá? Ou as coisas se transformarão em um pesadelo que ninguém esperava? A virada inesperada. Durante todos os altos e baixos em sua vida pessoal, Charles continuou a cumprir seus deveres reais, mas estava claro que sua jornada romântica estava longe de terminar. O momento finalmente chegou, o final chocante de um conto de fadas que havia se transformado em um pesadelo. Em 1996, após anos de rumores e desgostos, o casamento de Charles e Diana estava oficialmente terminado. Mas essa não foi uma separação qualquer. Diana saiu com uma quantia impressionante de UK 22,5 milhões e um pagamento anual de 600 mil harys. No entanto, houve uma reviravolta de cortar a garganta. Charles insistiu que ela abrisse mão de seu título de princesa de Gales, uma medida que a destituiu do status real que definiu sua vida. Até mesmo a rainha Elizabeth II havia apoiado o direito de Diana de manter seu título, mas Charles não cedeu. Diana, que já foi a realeza mais amada, agora era forçada a se curvar diante de seus próprios filhos. Embora a família real afirmasse que ela sempre faria parte da família e que ainda receberia convites para eventos de Estado, a verdade era dolorosa. A vida glamourosa que ela teve um dia se foi, substituída por isolamento e dor de cabeça. Mas o drama não parou por aí. Apenas um ano depois, ocorreu uma tragédia. Em agosto de 1997, enquanto tentava escapar da história implacável em Paris, a vida de Diana foi cruelmente interrompida em um terrível acidente de carro. Os médicos lutaram por mais de 2 horas para salvá-la, mas seus esforços foram em vão. Ela faleceu às 4 horas da manhã, deixando o mundo em choque e pesaroso. Charles voou para Paris para buscar o corpo de Diana, um dever desolador que ele nunca esperou enfrentar. Ao acompanhar o caixão envolto em uma bandeira para fora do hospital, ele foi acompanhado por suas irmãs e pelo ex-presidente francês. O estandarte real, a bandeira pessoal da família, cobriu o caixão, uma lembrança clara de seu passado real e do trágico destino que se abateu sobre ela. Mas o momento mais doloroso ainda estava por vir. Charles teve que dar a notícia devastadora a seus filhos.
o príncipe William e o príncipe Harry, que tinham apenas 15 e 12 anos na época, em Balmoral, na Escócia. A perda da mãe deles causou um choque na família real e no mundo inteiro. Em meio ao caos, a rainha Elizabeth II manteve a rigidez, mas, em particular, reconheceu que o ano em que se separaram foi realmente terrível. A queda em desgraça de Charles e Diana não foi apenas uma história triste. Foi um escândalo que chocou o mundo inteiro. Como um amor outrora grandioso poderia terminar em um desgosto tão grande? Após a trágica morte de Diana, surgiram perguntas preocupantes. Charles achava que alguém estava por trás de sua morte? Havia inimigos ocultos em jogo? Ao lidar com sua dor, Charles enfrentou uma escolha difícil. Ele se sentiria vazio por dentro ou se voltaria para seu primeiro amor, Camila, em busca de conforto. Essa tragédia o mudou para sempre, forçando-o a enfrentar a dura realidade de ser um membro da realeza e, ao mesmo tempo, lidar com uma profunda perda pessoal. Os eventos chocantes que se seguiram mostrariam se o amor poderia realmente sobreviver em um mundo cheio de dor e traição. Mas a verdadeira questão é: essa foi a única história sobre Charles? Um jovem príncipe, o sonho de toda garota, ele era realmente leal a Diana? Ou havia algo mais acontecendo nos bastidores? Será que havia segredos escondidos do público? E se houvesse mais do que apenas Diana? Outra mulher, outra história, mantida em segredo. Uma história que poderia mudar tudo o que pensávamos saber sobre a família real. A verdade oculta e a reviravolta. Enquanto o mundo assistia chocado ao início da história de amor do príncipe Charles e Lady Diana, a maioria não tinha ideia de que essa não era a primeira tentativa de Charles em um conto de fadas real. Antes de Diana, o príncipe havia se envolvido romanticamente com sua irmã mais velha, Sarah. Sim, a mesma família que produziu a futura princesa de Gales já havia se envolvido com o herdeiro real. Foi uma ligação inesperada e complicada, pois Charles perseguiu Sarah antes de colocar os olhos na jovem Diana. Imagine o choque do público se soubesse que a irmã mais velha da futura rainha já havia tido um envolvimento romântico com o príncipe. Mas Sarah foi apenas o começo. A vida amorosa de Charles era mais complicada do que se imaginava. Atrás dos muros do palácio, o príncipe teve encontros com várias mulheres, muitas das quais eram casadas. Essa foi uma violação chocante do protocolo real, sem mencionar um segredo escandaloso que poderia ter abalado a monarquia se tivesse vindo à tona. Esses relacionamentos estavam longe de ser os encontros fugazes que muitos esperavam de um solteiro da realeza. Eram casos profundos e complicados, principalmente por causa de uma mulher, Camilla Parker Bowles. Embora o mundo viesse a conhecê-la mais tarde como a outra mulher na vida de Charles, ela era muito mais do que isso. Camilla ocupava um lugar especial no coração de Charles, um lugar que ninguém mais, inclusive Diana, poderia tocar. O que tornou esse caso específico tão perigoso não foi apenas o momento ou o sigilo, mas o vínculo emocional. Camilla deu a Carlos algo que ele desejava há muito tempo: o calor, o cuidado e a compreensão que ele sentia falta quando crescia no ambiente muitas vezes frio e rígido da vida real. Embora seus relacionamentos com outras mulheres fossem mais efêmeros, Camilla era uma constante, proporcionando-lhe a sensação de segurança emocional que nem mesmo Diana, com toda a sua beleza e charme, poderia oferecer. Para Charles, Camilla não era apenas um caso, ela era um refúgio. Ela conhecia o verdadeiro Charles, o homem por trás do título e da coroa. Por mais escandaloso que pareça, mesmo enquanto se preparava para se casar com Diana, o coração de Charles ainda pertencia a Camilla. Esse triângulo emocional logo daria início a um espetáculo público, com Diana no meio, sem saber da profundidade da ligação entre Charles e Camilla. As sementes da traição já estavam plantadas, mesmo antes de Charles e Diana subirem ao altar. O que o mundo via como um conto de fadas era, desde o início, uma tragédia real esperando para se desenrolar. A história deles remonta a muito tempo, mesmo antes de Diana entrar em cena. No entanto, a opinião pública nem sempre foi gentil com Camilla, especialmente após o divórcio de Charles e Diana. Ela era frequentemente pintada como a vilã da história, mas as coisas evoluíram com o tempo. Com o passar dos anos, a opinião pública foi se suavizando, e agora, aqui estamos, Camilla não só está ao lado de Charles, mas também é oficialmente coroada rainha. É uma mudança drástica que mostra como os tempos mudaram e como a monarquia teve que se adaptar para permanecer relevante. O relacionamento dos dois nunca desapareceu, apesar de todos os desafios e dos anos de separação.
Mas trazer Camila para os olhos do público como sua parceira não foi fácil. Ela foi pintada como uma vilã na mídia durante anos, e muitas pessoas não estavam prontas para aceitá-la. No entanto, com o tempo, Charles encontrou uma maneira de estar com a mulher que ele realmente amava, independentemente do que o público pensava. Levou anos para que o relacionamento deles fosse totalmente aceito, e mesmo assim, não foi isento de controvérsias. Mas em 2005, Charles e Camila finalmente se casaram, fechando o círculo de sua história de amor de décadas. A jornada de Camila para se tornar rainha consorte não foi nada fácil. Durante anos, ela foi conhecida como a outra mulher em um dos triângulos amorosos mais comentados da história. O casamento de Charles com Diana chocou o mundo, e por muito tempo Camila foi pintada como a vilã dessa história. A opinião pública não estava exatamente do seu lado, e levou anos para que as pessoas a vissem sob uma luz diferente. Mas Camila não fugiu dos holofotes, nem se abateu sob a pressão. Em vez disso, ela trabalhou duro para conquistar um papel para si mesma. Pouco a pouco, ela se dedicou aos deveres reais, muitas vezes nos bastidores no início, concentrando-se em trabalhos de caridade e usando sua plataforma para apoiar causas que lhe eram caras. Seja defendendo a alfabetização, apoiando vítimas de abuso doméstico ou defendendo a conscientização sobre a osteoporose, Camila começou lentamente a remodelar sua imagem pública. Foi quase como uma transformação silenciosa, gradual, mas significativa. Mesmo assim, seu caminho para a aceitação não foi tranquilo. Sempre houve sussurros e dúvidas sobre seu lugar na família real. Algumas pessoas não tinham certeza se algum dia poderiam aceitá-la totalmente, dada a forma como as coisas se desenrolaram com Charles e Diana. Mas, com o passar dos anos, a percepção do público começou a mudar. Ela não estava tentando substituir Diana, e isso ficou claro. Em vez disso, ela estava criando seu próprio papel único, ficando ao lado de Charles de uma forma que parecia autêntica para ambos. Agora que ela é oficialmente a rainha consorte, sua posição dentro da família real é mais formal. Mas isso não significa que não haja complicações. Um dos maiores desafios que Camila enfrenta é encontrar seu lugar em uma monarquia que está se modernizando e evoluindo mais rápido do que nunca. O rei Charles tem falado abertamente sobre seu desejo de simplificar a família real, e não é segredo que ele está colocando muito foco no príncipe William e na princesa Catherine. De muitas maneiras, eles representam o futuro da monarquia. São jovens, modernos e se relacionam com uma nova geração. E à medida que eles assumem mais responsabilidades, o papel de Camila pode se tornar ainda mais delicado. A influência de Camila na família real é complexa. Por um lado, ela é a rainha consorte, um título que carrega peso e prestígio. Mas por outro lado, sua influência pode não ser tão forte quanto alguns esperam. Charles claramente valoriza o apoio e a parceria dela. Mas como ele prioriza os papéis crescentes de William e Catherine, Camila pode se encontrar em uma espécie de ato de equilíbrio, tentando manter seu próprio lugar e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para a próxima geração da realeza brilhar. Como a monarquia continua mudando e se adaptando, Camila enfrenta o desafio contínuo de permanecer relevante nessa nova era. Mas, se o seu passado é alguma indicação, ela não é de desistir de um desafio. Ela provou que é capaz de lidar com as perspectivas do público e superá-las. E agora, como rainha consorte, ela precisará fazer tudo isso novamente, em um cenário real muito diferente. O que é fascinante sobre a busca de Charles pelo amor é que não se tratava apenas de encontrar uma esposa, mas de conciliar seus desejos pessoais com seus deveres públicos, o que nunca é fácil de fazer, especialmente quando o mundo inteiro está observando. Sua jornada com Camila, desde o romance inicial até o casamento final, mostra o quanto as coisas podem mudar, mesmo em uma instituição tão impregnada de tradição como a monarquia britânica. Obrigado por assistir. O que você acha da jornada de Camila, de escândalo à rainha consorte? Ela encontrará seu lugar nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para obter mais informações. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para obter mais informações sobre o fascinante mundo da realeza. Até a próxima!